51 ônibus novos 0 km. Prefeitura de Maringá e TCCC, sempre com o compromisso de investir na melhoria dos serviços, estão entregando mais 51 ônibus novos 0 km para a população maringaense, com o que há de mais moderno e eficiente para o transporte urbano de passageiros. 53% da frota renovada em 24 meses. Ônibus novos de última geração, mais eficientes, silenciosos, menos ruído e todos dotados com a moderna tecnologia Euro 6, que reduzem até 77% a emissão de poluentes. 100% da frota com Wi-Fi gratuito e ainda Wi-Fi grátis no terminal intermodal. Câmeras em todos os veículos, proporcionando maior segurança, confiabilidade e tranquilidade nas viagens. Frota 100% acessível com elevadores em todos os ônibus. Em breve, considerando a era digital, inovador sistema de bilhetagem eletrônica via celular, com tudo na palma da mão. Prefeitura de Maringá e TCCC, sempre pensando em você no seu dia a dia. Praticidade, qualidade e muito sabor. A nova linha de petiscos da Canção Alimentos vem trazendo cortes especiais, práticos, saborosos e de fácil preparo, feitos para você e sua família se surpreenderem. Não deixe de saborear essa novidade. Canção Alimentos, tocando os corações através do sabor. Olá, amiga! Olá, amigo do Museu Esportivo, tudo bem? Iniciamos agora mais uma transmissão, mais nesta série de entrevistas que estamos aqui realizando com os parceiros do Cartão do MEM. E hoje nós temos a alegria, a honra de conversar com 3 professores do Colégio Premere. O Colégio Premere é novo aqui em Maringá, mas a história deles já começou assim, muito, muito interessante, com uma grande conquista. E para mostrar essa grande conquista para vocês, eu vou chamar os nossos 3 convidados aqui e nós vamos assistir juntos um vídeo que mostra essa grande conquista e depois tem muito bate-papo interessante por aqui. Vamos lá, começamos aqui com o professor Barreto. Olá, professor Barreto, tudo bem? Tudo jóia. O professor Barreto é professor de matemática. Agora vamos convidar aqui professor Barão, tudo bem? Bom dia, tudo bem? É um prazer estar aqui junto com vocês. Muito obrigada. O professor Barão vai falar para a gente sobre química. Isso. E vamos também conversar com o professor Fabiano Fontes, tudo certo? Bom dia, obrigado pelo convite. Bom dia a todos. Muito obrigada pela presença aqui dos professores. E para começar o nosso bate-papo aqui, eu queria assistir com vocês. Eu sei que vocês já viram esse vídeo muitas vezes, mas é emocionante e eu quero mostrar agora para a nossa audiência aqui também. Vamos rever juntos o dia que vocês comemoraram a aprovação dos 2 alunos no curso de Medicina da UEM, a Stephanie e o Vinícius. Foi uma festa emocionante. Vamos ver aqui.
vocês, mas toda vez que eu vejo esse vídeo eu fico arrepiada. Eu fico pensando na história deles, da família, a superação. Como que é isso? Bom, parabéns para o colégio, parabéns para os professores. Como que é um primeiro, já de começo aí, a história do colégio, 2 aprovados no curso de medicina, que tem quantas vagas ali em medicina, na UEM? 14. Então, quantos por cento vocês fizeram com 2% aí, professor de matemática? Porque eu sou jornalista. Não, mas passou de 20%, vamos falar assim. Passou de 20%, olha só. É assim, Simone, eu acho muito... Nós estamos no momento aí, as aulas iniciaram em fevereiro, né? Março, né, para o extensivo, e já tivemos esse resultado muito expressivo, sim, tá? Para uma escola que está iniciando, né, aí há menos de um ano, no entanto, uma equipe com, no mínimo, 20 anos de experiência aí, alguns mais com o Fabiano, beleza? Mas nós temos uma escola de uma equipe com experiência em aprovações. A gente fala muito de medicina, né? Mas é importante que... Por que falar da medicina? Porque é o curso de maior concorrência, tá? Acredita-se que, aprovando em medicina, você está apto a aprovar em qualquer outro curso, né? Pela concorrência, não desmerecendo outro ou não, mas pela concorrência. Então, se você está entre os aprovados de maior concorrência, a gente está, né, apto a conseguir, né, a realizar o sonho desse jovem para qualquer, né, situação que ele venha a buscar. E essa equipe tem alcançado resultados já há algum tempo, né, na cidade e no estado, entendeu, Simone? Nós temos, no estado e até fora, né, nós temos várias aprovações em outras universidades fora do estado e nas principais públicas e particulares aqui do Paraná. Certo. Então, a experiência de vocês... Bom, o colégio, ele nasceu desse sonho, né? O Colégio Premier, ele nasceu... Eu conversei com o professor André na nossa primeira live, ele nasceu do sonho desses profissionais, de vocês e de outros, de fazer realmente uma educação diferente, né? Que o aluno ficasse mais preparado, não é isso, professor Fabiano? Simone, quando nós pensamos a Premier, foi a soma, na verdade, de todas das nossas experiências, mas também de todos os nossos questionamentos. Porque quem vê a Premier em 2023 funcionando, aprovando em medicina, com os alunos extremamente felizes naquele espaço que nós temos, que é um dos diferenciais que nós temos na Premier, as pessoas não imaginam que nós ficamos anos anteriores em trabalhos, reuniões, inúmeras horas de reuniões, para poder desenvolver o método Premier que é nosso, o caminho que nós tomaríamos, o material que nós escolheríamos. E como nós temos muita experiência, todos os professores estão ali, né, o núcleo do grupo Premier tem muita experiência, a gente sabia efetivamente, já a essa altura do campeonato, o que funciona, o que não funciona tão bem, quais são as angústias dos alunos. É muita pressão, Simone. O aluno, às vezes, ele é um bialuno, trialuno, né? Às vezes está até mais tempo. Nós tivemos alunos, né, que estudavam conosco, que ficaram 5 anos tentando entrar numa universidade federal, uma universidade pública. Então, a essa altura do campeonato, nós fomos colecionando essas informações todas, sentamos nessas reuniões em 2021, 2022, e colocamos isso tudo na mesa. Que escola nós queremos? Né? Que projeto educacional nós queremos? Né? Então, me deixa muito feliz de pensar que tudo, na verdade, na Premier tem um porquê. Né? Da escolha do nome do colégio, da escolha do material do colégio, que dialoga, na verdade, com todos os nossos desejos como educadores. Né? A Premier nasce, na verdade, destas angústias, digamos assim, né, de saber que a gente podia oferecer algo mais, como equipe, né, que sabe muito bem o que faz, quer no ensino médio, né, com essa nova proposta que nós temos agora de ensino médio, quer no pré-vestibular, que são caminhos distintos, né, porque busca-se aprovação, resultados e tudo mais. Então foi muito, muito curioso. Né? E eu fico muito feliz também, se me permite aqui, Simone, que Premier
tem um significado muito, muito importante para mim, além de ser uma música, o nome de uma música minha, que está no meu CD, No Olho Sobre Tela, tem uma relação muito, muito curiosa com as artes. E eu acho que a Premed dialoga com tudo isso, né? Eu gostava muito de ler as aulas do professor Jorge Luiz Borges, e em uma obra que falava sobre poesia do Ariano Suassuna, ele discutia, na verdade, esses inúmeros caminhos poéticos. E o Borges, em uma de suas aulas, dizia que uma das metáforas mais lindas da língua inglesa era um verso do Lord Byron, um escritor do século XIX, e o verso era assim: She walks and built like the night. Então, uma melodia, tem uma melopeia tão bela, e aquilo me encantou tanto que eu não descansei enquanto não conseguisse, em torno daquele verso do Byron, construir uma canção. Mas aí vem o segundo ponto: a canção estava pronta, em cima do verso do Byron, e como se chamaria a canção? E numa explicação, né, sobre a origem de palavras, a palavra premere, que pode significar junção, fusão, comprimir, né, me parecia que a palavra era perfeita para aquela letra da música, porque a música caminhava no sentido das artes, falando sobre o impressionismo e o expressionismo, que se formam através da origem, né, de premere, impremere, impressão, expremere e expressão, impressionismo e expressionismo. Quando o grupo premere sentado conversava sobre o nome e como seria a escola, acabamos sugerindo inúmeras alternativas, e acabou que premere casava com tudo aquilo que nós pensávamos: junção, fusão, essa sinergia de ideias. Então, tudo na Premere é pensado, desde o nome até os projetos educacionais. Nossa, professor, que bela história! Uma bela história. E ouvindo isso, a gente começa a entender o porquê desse sucesso, né? Vocês cuidam desde o começo da Premere como um filho, não é isso, professor Barão? É isso mesmo, a gente tem toda essa preocupação com o nosso aluno, é um prazer trabalhar dessa forma. Faz todo sentido, Simone, a gente trabalhar dessa forma. A gente passa a transpor todo aquele conhecimento teórico que a gente, né, tem num quadro, né, em uma sala, e a gente acaba transpondo, trazendo para a realidade. Eu acho que muita gente tem, muitos alunos, eles sofrem muito porque eles não se sensibilizam, imaginando qual é o motivo que eles estão aprendendo, porque eles desembocam só onde? No vestibular. Eles acham que eles têm que chegar para o vestibular sabendo, mas não sabem nem o porquê. Então, quando eles transpõem aquele conhecimento da matemática, da física, da química, biologia, história, para o dia a dia dele, né, ele começa a ter esse ânimo, essa vontade maior, e isso é muito legal. E assim, para a gente fazer isso é árduo mesmo. A gente estudou muito para fazer isso. Então, a gente trabalha com esses gatilhos. Às vezes a gente mostra uma imagem, e a partir dessa imagem a gente começa a trabalhar a nossa aula, sempre o aluno sendo protagonista, Simone, sempre ele na ponta ali, para que ele possa, a partir dele que eu trabalho a minha aula. Pode ser que aquele gatilho que eu tenha dado, aquela figura, aquela cena, aquele vídeo, na verdade, ele amplie, e a minha aula ela não fique restrita àquele assunto. Eu consigo trabalhar uma linha de raciocínio e que, na verdade, eu possa ir para 2, 3 assuntos à frente e aí voltar. Então, é sensacional, é muito legal mesmo, e a gente está tendo resultados, assim, fantásticos. E é nesse sentido que eu ia fazer a próxima pergunta agora para os nossos 3 convidados aqui. Já que estamos falando de vestibular, de aprovação e como buscar tudo isso. Será que a dica está realmente aí em fazer essa conexão, em explicar para o aluno por que ele tem que chegar lá? Porque antes de começar a live, nós estávamos pensando aqui, eu e De Paula, né? O que a gente pode deixar de dica aqui para os alunos, de sugestões, além de dominar a matemática, a literatura, a química, o português, a história e tudo mais, o que vai fazer essa diferença para que ele consiga uma aprovação no vestibular, seja em medicina ou em outro curso? Será que seria por aí, então, professor? Pode, já que o senhor está respondendo, professor Barão, esse link que vocês fazem com outras situações?
Sim. Na verdade, é fato, a gente tem que ter o conhecimento, isso a gente, né, obviamente, a gente tem toda a preparação, uma bagagem para que seja repassado todo o conteúdo, porque não adianta a gente também, né, achar que só pela experiência, pela prática da vida, ele vai conseguir saber aquelas explicações. Então, a gente tem que ter um conteúdo teórico, então existe, obviamente, a questão de assim, todo aquele preparo técnico, teórico, para que aí depois ele consiga fazer essa transposição. Eu sempre digo, Simone, assim, que passar no vestibular, independente de qualquer curso, não é fácil, é um fardo árduo, sabe, que pesa. Então, se a gente consegue fazer com que o ambiente seja mais leve, porque, obviamente, eles vão gastar muitas horas estudando, isso cansa, dói muito. Então, se o ambiente for mais leve, se a estrutura ela te possibilitar isso, e aí você conseguir ainda aplicar aquele conhecimento técnico teórico para o seu dia a dia, isso é fantástico. Você começa a tomar gosto, faz todo o sentido, né? Então, assim, pela química, assim, eu até falo, né? Existem a química, até brinco, fala assim, química é vida. Se você vive, se você respira, se você abre os olhos, se você acorda dentro do... Tudo é química. Então, por que ela é difícil se você vive? Então, você acaba transpondo isso para o seu cotidiano e tudo fica mais explicável. Qual é o motivo pelo qual você está, né, estudando aquilo? Claro que culmina no vestibular, né? Mas para o seu dia a dia, ninguém vai sentar a uma mesa, começar a falar termos técnicos em química, família, pai, mãe. Não é isso. Mas ele saber o porquê acontece vários fenômenos, isso é fantástico. E aí acaba o resultado ficando positivo, né, professor Perfeito. Barreto? Com a matemática também é assim. Como fazer esse link Simone, daí, professor? Eu vou tentar exemplificar aqui para você o seguinte, ó, por exemplo, uma coisa que muito me incomoda é aquela conversa assim, primeiro, nossa, eu vi até hoje, nunca apliquei o teorema de Pitágoras na minha vida, né? Sempre tem esse... a gente vê isso aí e fala, pelo amor de Deus, se a gente está aqui porque... Se a gente não aplica é porque alguém aplicou e está ganhando dinheiro, tá? Quem aplicou que está ganhando dinheiro. Mas não é só a questão do dinheiro, né? Outra situação é que a gente ouve muito assim, amigos, tá? Falando assim, pô, na escola eu não aprendi a fazer um cálculo de porcentagem que eu aplicasse na minha empresa. Aí eu olho as questões que a gente muitas vezes tem em vestibulares, em provas de Enem, são questões que tratam disso. Mas parece que a coisa fica distante, né? Eu, por exemplo, para a gente dar um exemplo aqui na Premed, porque muitas vezes fica parecendo que a gente não tem a aula, igual o Barão falou, sistemático, a teoria, como tem que ser, isso tem que ser trabalhado, o aluno tem que saber isso, tá? Então, o aluno tem que ficar bom na minha matéria, vou dizer, no cálculo, ele tem que dar conta do cálculo, que não é uma coisa gostosa, mas ele tem que saber a ferramenta, certo? Então, por exemplo, nós começamos lá no começo do ano eu falando sobre porcentagem, dando conceito, tal, beleza? Seguimos o ano. Nesse final de ano, começou a matemática financeira. Matemática financeira, trabalhamos, tá? Chega no momento agora que eu estou falando de índices inflacionários, já com eles, IGPM, beleza, tem uma sigla, por que estuda isso e tá, matemática financeira, impostos, tudo bem, chegou o momento. Nesse momento, eu, professor Fabiano, e o professor Claudinei de Geografia, trouxemos um trabalho, o qual eles estão finalizando para a semana que vem, né, Fabiano? Tá, eles estão finalizando esse trabalho, o qual vai trabalhar em Confidência Mineira, beleza? O Fabiano vai trabalhar a literatura, o Claudinei vai trabalhar os impactos nos biomas ali, tal, e em Confidência Mineira, ela decidiu
motivada pela cobrança do quinto, que é um imposto. A minha parte do trabalho com os alunos foi fazer primeiro, eles vão fazer uma contextualização histórica dos grandes mudanças na história, do tipo, a Revolução Francesa teve a ver com cobrança de impostos, né? Algumas revoluções, algumas revoltas no Brasil Império, teve a ver com cobrança de impostos, e nós estamos fazendo essa conexão com a história, beleza? A história do Brasil com cobrança de impostos e uma comparação dos impostos atuais com os impostos na época da Inconfidência Mineira. E os alunos já concluíram que hoje esses impostos são maiores, né? E aí eles contextualizam, entendem a importância disso, né? E o porquê que eu estou estudando isso. Ele tem toda a ideia da cobrança de impostos e o cálculo, que é sempre o mesmo, desde a Idade Média, ou lá da Roma, né? É a mesma conta. Beleza? Então, essa contextualização que ele tem que entender como que as coisas estão funcionando, né, numa visão geral da coisa. E isso, os vestibulares contextualizam. Aí a pessoa vai aprender para a vida dele, sim, mas vai também conseguir, ao ler uma questão, ter essa contextualização e conseguir fazer essas, né, comparações, vamos dizer assim. E isso faz toda Eu a acho que diferença. dessa forma, realmente a pessoa assimila a matéria como deve ser assimilada. Assimila, vê a importância e vê como aplicar isso lá na hora. Ele vai lembrar de tudo isso de uma forma ou de outra, né, professor Fabiano? Na hora que está fazendo a prova, aquilo tudo que foi repassado por vocês vai fazer a diferença ali na hora, né? Principalmente quando este aluno já está submetido a esses processos no começo de sua caminhada no ensino médio. Ele não vai fazer isso lá na ponta, né? Então, o menino no primeiro ano do ensino médio, no segundo ano, no terceiro ano, submetido todos esses anos a estas práticas, a estas aulas, né, interdisciplinares que conectam esses assuntos, ele começa a perceber que não existe, no fundo, algo distante. A literatura não está distante da história, muito ao contrário. A literatura, inclusive, durante muito tempo, é um registro daquilo que aconteceu. Mas por trás disso tem caráter sociológico, tem caráter, né, filosófico, e por conta dos caráteres sociológicos e filosóficos, as questões todas, as matemáticas, as descobertas das ciências, da química, da física, quando ele começa, na verdade, a olhar para o universo e as coisas são concatenadas, que delícia, porque nós não estamos preparando apenas um aluno para passar num vestibular e ele vai passar. Tá aí os números e as aprovações, mas ele vai conseguir trilhar muito bem a universidade e sair de lá bem informado, né? E talvez mudar a maneira com que ele pense o mundo à sua volta. Então, acho que isso é que nos dá a maior satisfação, porque nós somos de uma geração que, infelizmente, se estudava desconectado às coisas, né? Isso aqui é literatura, isso aqui é gramática, né? E agora você pega uma prova de literatura e a questão de gramática é construída em cima de um fragmento de uma obra literária, ou uma questão sociológica é construída em cima de um fragmento de um diário que tem um caráter sociológico, como o da Carolina Maria de Jesus. Então, mudou a maneira de pensar a prova, mudou a maneira de a gente pensar o mundo. A educação tinha que mudar também, né? E a Premere pensa justamente nisso. Se o mundo caminha, a educação tem que caminhar junto com essas mudanças. E os nossos alunos estão preparados lá para frente, né? Para a vida, né? E mais uma coisa... desculpa. Não, pois não, professor. É tão perfeito assim a gente falar sobre contextualização, interdisciplinaridade, que a gente vê isso a todo instante. A gente tem um estudo financeiro, matemática financeira aplicada, e vou falar de 3 profissões aqui distintas, né? Educador físico, advogado e engenheiro químico. Né, eles se formam, eles estudam, fazem os seus mestrados, doutorados, ok? Abrem as suas empresas e eles não sabem gerir essas empresas dele. Eles têm o conhecimento técnico em relação à sua ação. Né? Um engenheiro químico vai fazer um tratamento de resíduos, vai fazer, né, advogado, mas ele sabe gerir um escritório, ele sabe gerir uma clínica, ele sabe, né,
trabalhar com essa parte financeira. Então, por muito tempo, é o que o Fabiano disse, a gente viveu desconectado. Na época lá da pandemia, e assim, a gente sofreu bastante. Por quê? Porque a gente precisava de álcool 70, perfeito? Aí íamos à farmácia, aí não tínhamos álcool 70, em mercado não tinha álcool 70, porque quem, né, estocava, ok. Mas álcool 96, eu consigo fazer uma diluição e chegar em álcool 70. Então é assim, como fazer essa diluição? Quanto de água eu coloco nesse álcool no 96 para sair de 96, que é a concentração dele, para chegar em álcool 70? Então, essa falta de informação fica muito desconectada e a gente poderia ter esse mesmo álcool 70 produzido em larga escala, você mesmo em casa. Então, é isso que a gente faz lá. Esses dias a gente fez amaciante, fizemos papel semente reciclável, né? Então, tem sido muito legal, tem sido muito bacana mesmo. Então, pelo que vocês estão contando aqui, no Colégio Premere, vocês têm ambiente e têm essa liberdade de levar tudo isso para os alunos que, de repente, por algum motivo ou outro, vocês não conseguiam em outros colégios, né? Então, nós estamos falando aqui, educação, vocês mostram para os alunos ali no dia a dia que estudar para um vestibular ou estudar só para se formar ali no ensino, se não for essa vontade do vestibular tal, no ensino mais básico, a educação é vida, né, gente? E não tem como acontecer com fragmentos, né? Tem que estar tudo em harmonia para que dê certo, não é isso? Esse, então, é o grande diferencial, em outras palavras aí, do colégio que vocês pensaram tanto e hoje já está apresentando esses resultados positivos. E com esse novo ensino médio, Simone, possibilita, na verdade, com que o aluno tenha a formação geral, né, de todas as matérias, de todas as teorias, e que permite também ele participar dos itinerários formativos e ele experimentar de distintas áreas este aprendizado, né, mais prático, né? Então, isso é muito importante, porque ele se mete a novas experiências, ele conecta, né, permite estabelecer esses laços entre as matérias. Esse trabalho mesmo que o Barreto falou, os alunos estão, assim, encantados, porque eles partiram de um poema, de um escritor do século XVIII, que era um inconfidente, que era o Cláudio Manuel da Costa. Esse texto falava sobre a devastação ambiental nas Minas Gerais, a partir do Ribeirão do Carmo, que é um rio que, bem ou mal, é o princípio da exploração do ciclo do ouro. E aí eles já começaram, peraí, então, devastação ambiental, poesia, isso vai para os biomas, isso vai para a história, mas isso tem a ver com a matemática, isso tudo feito no itinerário formativo, né? Paralelo a isso, ele tem a formação geral, que aí o batidão, né, as teorias, as aplicações, né, da historiografia, da literatura, enfim, de cada uma das matérias. E com aquele espaço que nós temos, né, então a gente consegue literalmente possibilitar esse aluno vivenciar de uma forma mais, eu diria até mais aprofundado, só que mais lúdico, menos pressionado com papel e simplesmente na teoria. Até porque, além de todos esses desafios, vocês estão trabalhando e no dia a dia com pessoas com uma idade, assim, é uma idade questionadora, né? São alunos e alunas ali numa faixa de idade que eles estão descobrindo o mundo, pensando o que vai fazer daqui para frente, e vocês precisam também de todo esse lado psicológico, né, professor Barreto? Então, Simone, eu falo assim, muitas vezes parece que esse jovem está tão distante da gente, né? Mas professor parece que é meio Peter Pan, né? Parece que não quer envelhecer, né? Não sai da escola nunca, né? Então, sempre tivemos o contato com esse jovem, e eu falo, a gente vai envelhecendo, o jovem vem mudando, mas a gente sempre está em contato. Eu não vejo, assim, tanta diferença, para falar a verdade, tá? É o jovem da nossa época. Questionador também, tá? Nós já fomos, né? Já achamos que... Eu falo muito isso em sala de aula. A gente tem que parar muito hoje de achar que tudo tem que ser muito bom. Tem que ser... Nossa, a linguagem dele, isso aqui é, né?
é surreal, professor, tem que ser muito legal tudo. Não, não é tudo legal. A gente tem que saber fazer as coisas. Primeiro tem que passar para o aluno que eu não vou dar uma aula que ele vai perder o fôlego todos os dias, né? Então tem a aula que o cara vai ter que sentar e produzir, né? Vai ter aquela coisa, né? Mas só que isso ele tem que saber para ter resultados depois, né? Então, a gente, é uma situação que realmente você tem que passar para o jovem que nem tudo na vida é belo, correto? Para ele perder um pouco dessa ansiedade que tudo tem que imitar, tudo tem que ser muito legal. Então, a gente tem que trabalhar isso com o jovem, ó, você vai ter que trabalhar, não é muito, né, satisfatório no início, mas você vai ter uma recompensa depois. Eu falo assim, igual o Barão citou, uma situação de um advogado saber gerir a sua empresa, o engenheiro químico, muitas vezes ele não vai ser o expert, mas eu acho que uma pessoa tem que, pelo menos, saber pedir, saber chegar para um profissional capacitado, porque, vamos dizer, o engenheiro químico, ele, igual nós aqui somos professores, né? Muitas vezes nós temos a nossa escola, mas nós precisamos de profissionais que nos auxiliam, mas a gente tem que estar sabendo o que a gente pede, a gente tem que saber olhar os resultados, não é? Muitas vezes a gente fala muito assim, né, pegando o link da medicina, o médico, ele tem que saber muito de biologia, sim, mas eu falo que um oftalmo, ele tem que saber muito de geometria, um ortopedista tem que saber muito de geometria, tá ok? De química, o médico, o cara que trabalha com radiologia, tem que saber muito de física. Então, não é só esse mundo, eu vou estudar biologia. É claro que pode ser que tenha um peso maior em algum momento para passar no vestibular. No entanto, na vida dele, para ele desenvolver e ser um grande profissional, a pessoa que vai trabalhar, ele tem que saber o que ele está trabalhando, de onde que vem as situações. Eu falo assim, ó, você entra num centro cirúrgico, muitas vezes, aqueles aparelhos que estão lá, quem inventou? Pode ter sido o engenheiro, mas quem pediu foi o médico. Eu preciso de um aparelho para fazer tal coisa. Ele tem que saber pedir, ele tem que saber o que ele está indo atrás, né? Então, essa base a pessoa tem que ter para os grandes profissionais. E a gente sabe que um país só vai desenvolver quando tiver esses profissionais que conseguem, vamos dizer, inventar, não seria o termo correto, mas para o desenvolvimento tecnológico, né? Por isso que uma palavra... Tecnologia, o cara tem que saber pedir, não é apenas pegar e... Por isso que uma palavra importante ali, né, Barreto, para a Premere, que está no nosso plano de negócio, é instigar, né? Instigar o aluno, para que ele possa virar esse sujeito curioso, questionador, né, que quer saber os porquês, né, que quer saber os caminhos, que quer ter ideias, né? Acho que essa palavra foi muito importante no nosso plano de negócio ali, que serve de base para tudo que nós pensamos, né? Instigar, fazer com que esse sujeitinho sentado ali fique questionadorzinho. Sim, nós já tivemos casos aqui de alunos. Nós já tivemos casos de alunos aqui que chegaram aí falando que queria fazer ciência da computação e agora já está querendo biológicas, fazer biologia, porque ele foi vendo um novo universo. Não estou falando que ele vai mudar, mas ele já está olhando com outros olhos, né? É importante isso. Sim, quando eu disse que vocês têm esse desafio de lidar com os jovens, é que nós, sim, também fomos questionadores, claro, só que, infelizmente, a maioria aqui não teve o contato com professores como vocês, com todo esse diferencial, com essa visão de mundo, né? Mas nós vamos agora mudar um pouquinho aqui de assunto, professores, porque o nosso objetivo aqui com essas entrevistas, aqui mostrando para os associados do MEI todas essas vantagens, né, que eles têm em ser sócios aqui, em ser sócio do cartão do MEI, no Museu Esportivo, nós gostamos também de ouvir as histórias dos nossos entrevistados. Então, eu queria fazer uma pergunta para os três aí, vamos ver quem começa a responder. Por que vocês escolheram a matemática, a química e a literatura? O que aconteceu para definir
esse caminho aí? Foi alguma influência, alguém que admirava, ou alguma dor que tinha lá atrás e que resolveu com tudo isso? Eu estou curiosa para saber aqui como que foi definido esse caminho de vocês. Barão? Não, todo o meu processo, ele foi muitas idas e vindas, né? A princípio, eu no ensino médio, eu não tinha ideia, fiz o primeiro ano, o segundo ano, o terceiro ano, eu não tinha ideia do que eu gostaria. A única coisa que eu sabia é que eu queria ajudar pessoas, mas todas as profissões têm isso, né? Então, e aí acabei pensando em medicina, vou tentar ser médico, fui para Curitiba, fiz um cursinho lá, e quando eu cheguei lá, eu sempre tive professores brilhantes. Essas duas figuras aí foram Fabiano, eu lembro das aulas dele até hoje, cara. O Barreto, mesma coisa, são professores fantásticos. Eu sou do grupo mais novo, eu sou mais novo. E assim, eu tive professores fantásticos. E quando eu cheguei lá, aí eu me encantei. Era um universo, assim, salas com 180, 250 alunos, e eu via como que eles mudavam a vida de algumas pessoas, gente que chegava lá totalmente despreparada ao fim do ano buscando vagas em medicina, e aí eu fui por um motivo e voltei pelo outro, né? E aí eu comecei a estudar tanto que as ciências, matemática, física, química, biologia, eu comecei a me interessar muito mais, ajudando até os outros que a gente morava junto lá. Quando eu voltei para Maringá, aí eu acabei fazendo farmácia, só para você ver, farmácia, me formei, e junto com a farmácia eu tentei levar a química junto, né? Mas eram dois cursos puxados, e aí, né, acabava, né, distanciando os dois. Me formei em farmácia em 2005 e acabei depois aí encerrando a química também com essas duas graduações. Eu comecei a dar aula em 2004, e estou até hoje, e assim, eu não sei se a gente dá aula bem, se a gente não dá aula bem, mas é o que eu realmente acordo todos os dias da minha vida. Amo fazer isso. O maior prazer da minha vida é dar aula. Nossa, muito bom, muito bom. Que bom, com certeza faz muito bem, né, professor Fabiano? O Barão foi seu aluno do Barreto também, então vocês fizeram um bom trabalho, hein? O Barreto está dizendo que não. O Barão, além de ser um excelente profissional, o Barão tem uma qualidade que é dele, a gente não encontra isso, é raro. O carisma que o Barão tem, os alunos, é incrível. Os alunos adoram o Barão, esse jeito dele, essa proximidade que ele tem. Isso é nato, isso é um dom que ele carrega, ele não pode perder isso nunca. É um grande profissional, um excelente profissional, mas tem uma alma, um coração que não se ensina em escola a ter, né? Tá de parabéns. Tá certo. E, professor Fabiano, e a literatura na sua vida? Porque desde o começo aqui a gente vê a paixão que você fala, né? Da literatura. Foi fácil resolver? Ou teve alguma dúvida lá no começo? O que aconteceu? Eu acho que a gente não escolhe a arte que escolhe a gente, né? Eu acho que a arte nos escolhe porque a gente está aberto para ela, e a gente precisa da arte porque a vida não nos basta. Se a gente viver apenas da vida, a vida da gente é insignificante. Então, é como se fosse um órgão externo que a gente, de vez em quando, tem que ali respirar um pouquinho para poder suportar, né, metaforicamente, a semana. Eu fui submetido à música muito jovem, né, parte da família de Minas, então, eu era muito pequeno, eu já entendia o Clube da Esquina, eu já entendia os Beatles do outro lado da família, eu já entendia. Então, eu fui submetido a esse universo muito, muito pequeno, né? E a poesia sempre me marcou, as letras sempre me marcaram, mas aí, por conta dessas ferramentas passadas que nós discutimos há pouco, da educação,
Quando você chega para fazer a faculdade, o que todo mundo faz? Te oferece 2, 3, 4 cursos, e eu acabei optando por um deles, porque a gente talvez naquela época não tinha tantas ferramentas para poder auxiliar você a fazer boas escolhas. Só para você ter uma ideia, eu fiz engenharia química, né? Fiz engenharia química antes de me formar em letras, né? E eu sou um apaixonado pela química orgânica até hoje, estudo o assunto até hoje, né? Conheci grandes professores na engenharia química, inclusive alguns deles são meus amigos até hoje, né? Como o Aldolino, por exemplo, o Aldo, que eu tenho uma admiração enorme por ele. Mas nesse caminho de trilhar as exatas, o Barreto até fala brincando que eu sou o professor de literatura mais exato que ele conhece, né? Talvez eu carregue isso das engenharias. A arte te escolhe, né? Eu dava aula de literatura, eu ainda fazia engenharia química, só para você ter uma noção, né? Eu fui submetido à música, né? Aos instrumentos, às bandas, ao tocar. Então, quando você percebe, né, que você cresce, que você tem um pouco mais de maturidade, você fala assim, peraí, este é o meu universo. O cinema, o teatro, a literatura, a música, a engenharia química continua sendo uma paixão da minha vida, está guardada aqui no meu coração, mas eu vou me formar em letras, eu vou me especializar, eu vou fazer cursos, eu já era professor de literatura, e se você me perguntar o que é literatura para mim, ela sempre foi a minha vida, né? Eu escrevo, né? Eu componho, eu ensino, né? Então, a gente não escolhe, ela que me escolheu. Foi assim também com a matemática, professor Barreto? Aí você me ferra, né, Simone? Coloca para falar depois do Fabiano, fica complicado, tá? Vou te explicar uma coisa. O Fabiano, você vai numa festa com ele, tá? Aí depois ele vai contar para alguém. Você fica olhando para ele e fala assim, será que eu estava na mesma festa? Porque é tão floreado, tão bonito, por isso que a festa era melhor do que a gente estava, entendeu? Você entende, Fabiano, né? É complicado esse menino aí. Mas é assim, com glamour ou sem glamour, né? Sem glamour, dinheiro, a gente vai ganhar dinheiro, né? Mas eu falo assim, que fazendo uma análise, isso eu já fiz há algum tempo atrás, tudo que eu sempre gostei muito de desenhar. Desde piazinho, desenho. Eu gosto de desenhar. Não falo que eu desenho bem, não. Eu gosto de desenhar. Tá? Eu sempre gostei muito de desenhar, tá? E qualquer coisa. Pegava uma figura, reproduzia, tá? Sempre gostei. E isso me levou à engenharia, né? Civil. Mas desde o segundo ano de engenharia, eu dou aula. A minha irmã, a Sara, mais velha, professora, e ela tinha aulas particulares também. Ela dava aulas particulares. E ela pegava alunos de aulas particulares e perguntava, tem para matemática, física? Ela falou, meu irmão. Estava lá o cara aqui, né, também, né, lá na casa da minha mãe, sempre a Sara, que os alunos eram, de vez em quando sobravam para mim lá, né, na matemática e na física. Até que eu fui convidado para dar aula de física. A primeira vez que eu pisei numa sala de aula foi dando aula de física, de mecânica, né? Mas aí um dia eu fui questionado, mas tranquilo ou você trabalha matemática? Eu falei, prefiro matemática. Você trabalha o quê? Eu falei, geometria, porque vem do desenho, né? E eu costumo brincar o seguinte, nós, professores, acho que gostamos tanto de dar aula, que se eu não desse aula de matemática, eu ia dar aula de ensino religioso, de alguma coisa, mas o fato de dar aula está tranquilo, né? O fato de dar aula... Não. O dar aula, o palco ali, sei lá, é muito viciante. E o início da minha carreira foi engraçado, porque, assim, os maiores pré-vestibulares de Maringá, entre os sócios estavam os professores de matemática, o que me levou para fora. Eu tive que começar a dar aula muito fora de Maringá. Tá? Trabalhei 14 anos em Foz, eu estou, sei lá, 26 anos em Umarame, Cascavel, tá? Então estou há algum tempo, sempre comecei muito fora da cidade, né? E o que me levou, numa certa ocasião, um dos diretores de uma escola falou, Barreto, professor de matemática você já você precisa da licenciatura. Para com essa vida dupla da engenharia e matemática. Foi aí, então, que eu fiz a licenciatura de matemática, né, para continuar dando aula. E, desde então, já desde 91, dando aulas.
Mas não dei aula para o Barão, fique bem claro isso. Não deu aula para o Barão. Professor Barreto, eu concordo que falar depois do professor Fabiano é complicado, porque ele tem uma facilidade com as palavras, com conhecimento de tudo, e deixa tudo com uma poesia que eu fico aqui pensando, e agora, o que eu vou falar também? Mas se o professor tem esse dom, Fabiano, o professor Barreto é o bom humor, né, gente? Ele tem umas sacadas em tudo que é impressionante, assim como como diz o carisma do Barão, que o Fabiano também... O Barreto é admirado por seu humor e temido ao mesmo tempo. Porque em todas as rodas de professores, enfim, quando o Barreto começa a falar, todo mundo vai se olhando do tipo, é sério ou é alguma piada? É verdade. Tem que conviver um pouco para descobrir, né? Mas é uma figura que tem um humor e uma inteligência muito, muito rápida, muito perspicaz. Eu fico perguntando aqui, onde vocês estavam quando eu estava estudando? Que diferença. Em Maringá, Simone. Em Maringá. Em Maringá. Mas nós somos todos da mesma idade, então estava todo mundo estudando ainda, né? Só o Barão aqui, Simone, que é mais novo mesmo. Agora, curiosamente... que alegria, né? Que alegria saber e que confortável saber que vocês apareceram, que as suas cabeças apareceram e estão unidas aí para fazer a diferença na vida, né, dos jovens e tudo mais. Parabéns mesmo pela trajetória de cada um. Parabéns por ter a coragem, né, de montar esse colégio e passando até por um desafio da pandemia ali, que eu acho que os planos também durante a pandemia foram todos readequados, né? Inclusive do espaço físico, né, professor Barreto? Da escola, porque a escola Premere, né, eu queria que os três falassem sobre isso também. A escola Premere, acho que é a única de Maringá que ela é pensada, né? Ela foi construída, né? Ela não funciona num prédio adaptado, não é isso? Eu não sei se é a única, Simone, a gente não tem, né? Talvez não, entendeu? Eu acho que não, mas foi uma tendência ao longo dos últimos anos, né? Um reaproveitamento de espaços, tá? E existem escolas com um bom espaço físico, sim, na cidade, tá? Mas foi um critério nosso, sem olhar para os outros, um critério nosso, tá? Foi até eu participei de várias reuniões com as arquitetas, né? Por um pouquinho de noção lá da engenharia, participei nas reuniões iniciais com as arquitetas. Então, tinha aquela situação, eu quero que os corredores se coincidam, né, eu quero janela, a gente, né, é uma conversa do grupo, não, tem que ter ventilação, tem que ter iluminação natural, né? E quando nós chegamos aqui no espaço, que a família apresentou para a gente aqui, né? Aquilo, os primeiros que vieram aqui, se eu não estiver enganado, fomos eu e o André, tá? O André olhou e falou, cara, é aqui, né? Eu falei, tem tudo que a gente precisa. A gente não tinha ideia do que ia virar depois, porque tem umas fotos antigas que melhoramos muito, graças a Deus, aqui, e... desde a quantidade de alunos em sala de aula, até o espaço entre carteiras, uma coisa que eu acho muito complicado, você enquanto um professor, eu vou falar de matemática, mas qualquer professor, se você não andar entre as carteiras, olhar o desenvolvimento do aluno, muitas vezes você já passou por isso, todos nós passamos, o professor ele não precisa falar para o aluno, ele põe o dedo no erro, só põe o dedo que o aluno, opa, entendeu? Essa proximidade que muitas vezes você não consegue, estando distante do aluno, que você não tem, né, aquela maneira de você andar por entre as carteiras, tá tudo muito amontoado, muito aglutinado ali. Então, eu acho que essa ideia, esse pensamento nosso, tá, desde o início, essa preocupação, ela tem trazido a diferença, tá? E essa ideia foi concebida desde as primeiras conversas. Precisamos de uma escola nesses padrões mínimos que a gente precisa, que a gente acredita, que a gente entende ao longo de tantos anos
trabalhando com educação, é impossível que a gente não saiba, né, pedir para as arquitetas, para os engenheiros, o que a gente precisa, né? Porque quem está à frente são os professores. E muitas vezes a equipe de professor não é escutada numa reforma, né? Muitas vezes a pessoa que não teve aquele contato direto não é ouvido, não tem aquela, né, o que vocês precisam para melhor desenvolver o seu trabalho. E assim a Premeri realmente foi muito pensada, né? No começo você falou uma citação que realmente é um sonho, mas não é um sonho aleatório, foi muito pensado, e é pensado até hoje. Tá? É muito pensado até hoje o que vai ser feito ano que vem, o que nós temos condições de fazer ou não para o ano que vem, não vai dar para ser ano que vem, daqui 2 anos, tudo está já planilhado, vamos dizer assim, né? Esse sonho é um sonho planilhado. E se me permite, na dinâmica, Simone, da Premeri, sim, nós ao longo desses anos todos, né, a gente encontrou muitos alunos nos intervalos, em seus celulares, ensimesmados, né? Então, nós tínhamos uma preocupação de que talvez que isso pudesse acontecer na Premeri, mas com o espaço do jeito que ele foi desenvolvido, formatado, a gente sabia que a gente estava oferecendo este algo mais. Resultado, então, em 2023. Quando os alunos saem para o intervalo, né, tem todo aquele espaço, tem um campo de futebol, tem uma quadra, eles vão para a quadra. Você não encontra um aluno na Premeri, né, com o celular na mão. Tem uns no campo de futebol, o pessoal do pré-vestibular, junto com o pessoal do ensino médio, jogando um vôlei no intervalo, caminhando em volta da piscina. Isso é qualidade, né? Sim. Isso é qualidade. Sim. Então, a gente ficou tão feliz porque o espaço contribuiu para isso. Às vezes a gente para no intervalo e fica olhando assim, que bonito, estão todos ali na quadra, tem uns correndo ali no campo de futebol, né? Misturados, os maiores com os menores. Então, tão bacana isso, né? Não estão sentados numa plataforma digital, conversando com alguém que não está ali. Não, estão brincando, estão se divertindo, estão oxigenando para poder voltar daqui 15 minutos para a sala de aula de novo. Certo. Professor Barreto? Simone, uma coisa que eu falo muito, assim, e que os pais que estão assistindo, que têm filhos, que têm netos, né, que assistem, vão assistir a nossa entrevista aqui, é assim, que as pessoas muitas vezes não pensam nisso. A pessoa mora num condomínio legal, num prédio legal, com espaço, com uma casa arejada, com piscina, com espaço externo, muitas vezes tem uma casa no porto, investe na qualidade, e tem uma chácara de lazer, tem tudo isso na família. Mas o seu maior bem, que é seu filho, você coloca ele 5 horas numa sala sem janela. Olha só. Isso é muito, entendeu? Eu acho muito, que muitas vezes a pessoa não pensa nisso. O seu maior bem precisa tomar vitamina D. Tem que ter essa reflexão. Eu acho que a Premeri... Muito bem lembrado, isso mesmo. E a parte da química, professor Barão, vocês estudam química lá, num ambiente também que foi pensado? Com certeza, né? Com certeza. A gente tem a parte laboratorial, né? A gente trabalha em salas e assim, também muito fora dela, né? A gente tem, vamos supor, a parte lá da cinética química, que a gente trabalha com a velocidade das reações. Imagine só que, por exemplo, a gente fala sobre superfície de contato. E aí a gente explica, né? Pega um fio, o clips, a gente estica ele, pega um isqueiro e tenta queimar aquele clips e percebe que ele não pega fogo facilmente. Aí quando a gente pega um novelo de palha de aço, abre, e aí passa o isqueiro e eles rodam. Gente, parece que é impressionante, sabe? Eles não... Eu, quando eu tinha os meus 8, 10 anos, eu pegava escondido da minha avó Bombril, né? Para ficar rodando, brincando ali, né? Escura à noite. Ali, de uma sala de 7, 8, um fez. 2 fizeram isso. E aí você consegue, de uma brincadeira dessa, mostrar a questão da superfície de contato, fala por que o medicamento de comprimido em relação ao que é
liofilizado, pó, né? Por que um age mais rápido que o outro, questão da superfície. Então é muito legal mesmo, é muito bacana. A gente tem a nossa piscina lá, que agora vai virar moda, né? A questão de quem passar, a gente dá aquele mergulho ali, mas também 2 vezes ao ano a gente tem a nossa confraternização, Simone, que são os professores. Nós temos 2 sábados ao longo de um ano que a gente confraterniza junto com eles, que a gente vai para as quadras junto, a gente joga bola junto, a gente, né? Então a gente usa todo aquele espaço. Então essa interação a gente tem lá. A questão que eu senti a falta que o Barreto falou, a gente entra em alguma escola às vezes 7h15, né? Sai 12h15, 12h30, entra às 2 e sai às 6. E você não vê o sol. Nossa, é horrível isso. Então, assim, outra coisa que eu ficava pensando, né? Antigamente, eu quando ia para casa da minha avó, ela tinha o costume de ir na varanda, pôr as cadeiras no fim de tarde, a gente ficar lá batendo papo, e assim, nossa, ela me contava cada história, era em sítio, né? E assim, isso se perdeu. É mundo muito digital, é muito celular. E lá a gente consegue, à beira da piscina, na quadra, jogos de vôlei dão assim, 9 contra 9, não tem espaço na quadra às vezes, mas é muito gostoso. Ele até aí por substâncias que eles liberam, a adrenalina, chegam para a aula, né, acordados. Isso é muito legal, que aí nós temos as 2 aulas, depois mais um intervalo. Então, tudo muito pensado lá, viu? E com certeza todo esse movimento aí fora da sala de aula, eles vão reter a informação de outra forma, né? Isso tudo vai ser muito, muito melhor. Professores, muitíssimo obrigada pela participação de vocês aqui. Essa live será vista em outros dias, mas nós estamos gravando aqui num feriado e vocês aqui tão animados já pela manhã. Isso mostra toda a vontade, a paixão, o profissionalismo de vocês aí frente à Premere, nossa parceira aqui no Museu Esportivo. E antes de encerrar esse bate-papo gostoso, já peço que fica aqui o convite para a gente fazer novamente, né? Conversar novamente sobre o colégio, sobre vida, sobre educação. Eu gostaria que vocês concluíssem aqui o nosso bate-papo, deixando uma mensagem para os alunos, uma reflexão para os pais, como o professor Barreto disse. O que vocês pensam, se vocês tivessem a chance, né, de conversar com cada um dos alunos, ou isso até, de repente, vocês têm no dia a dia, mas de uma forma assim mais particular, ou com os pais, com os responsáveis, o que vocês deixariam aqui de mensagem para a reflexão de todos, né, quando o assunto é educação e vida? Professor Fabiano. Eu sempre procuro conversar com pais e alunos, mostrando, na verdade, o quanto a educação ainda, eu acredito plenamente nisso, ela é a nossa talvez, se não única, talvez a única mola de mudança, né, que vai proporcionar todas essas mudanças. Acho que através da educação a gente consegue chegar em lugares, né, inatingíveis. Eu sempre vou ser um defensor, sempre vou mostrar e sempre vou defender essa ideia. Eu acho que tem um pouco a ver com a própria poesia, né? Pintou estrelas no muro e teve o céu ao alcance das mãos. As coisas não estão tão distantes assim, elas estão próximas. Basta a gente querer, né? Ter as ferramentas em mãos e a gente consegue mudar o mundo. Muito bom. Professor Barão? Eu vou, né? Fica difícil depois que o Fabiano fala, né, mas tudo bem, vamos lá. Aí para os pais, eu sempre digo que invistam, acompanhem e apoiem o bem mais precioso que vocês têm aqui, que são os vossos filhos. Acompanhem ao máximo, apoiem, eles precisam desse suporte em todos os sentidos. Claro que o financeiro, obviamente, eles não tem como se manter, mas assim, mental, psicológico, é sempre estar próximo, ouvi-los, o que eles têm, né,
de angústias, de medo, né, desejos, tá? E dizer para todos vocês, foi um prazer. Simone, meu pai, ele vai sempre aí. Os meus filhos fizeram aquela reportagem lá do o rádio, né? Então, obrigado mesmo, viu? Foi um prazer. Nossa, nós agradecemos o seu pai, Damásio, né? Isso. Ele é um grande parceiro e colaborador Sim. do Museu Esportivo, participou de um comercial, sim, com os filhos, né? E com seus filhos. Isso. Os netos dele, foi muito bom, muito obrigada, é um prazer ter vocês aqui com a gente. Muito obrigada. E, professor Barreto, qual a mensagem aqui, a reflexão que a gente pode deixar? Primeiro, obrigado, Simone, o museu, você, o De Paula, esse museu aí que eu vi nascer, né? Tá? Exato. Vocês estão de parabéns. Parabéns pelos patrocinadores aí do museu, que a gente vê a grandiosidade do museu por patrocinadores tão conceituados, né? E o que eu tenho a dizer é o seguinte, venha nos visitar, vale uma visita, venha tomar um café com a gente, converse aí com o André, o nosso diretor, sempre disponível aí, venha conhecer, né? A Premery, não adianta a gente falar, porque tem a pessoa, né, no ambiente, entendendo a proposta, é sempre importante, né, estar aqui presente. A gente tem uma letra de música, que agora eu vou dar uma de Fabiano, não sei se eu vou lembrar, mas cuidar de amores exige mestria, e a gente consegue cuidar de seus amores, sim, com todo carinho. Mas com abraço, certeza. Simone. Obrigado. Muito obrigada, professor, e obrigada pela parceria de vocês, por acreditar na história e em toda esse objetivo que o Museu Esportivo tem, né, de resgatar a história, de preservar a história, de mostrar para a atual geração o que já foi feito, e eles conhecendo essa história, eles vão saber o que pode mudar, né, o que pode melhorar, e como que foi importante as pessoas que já passaram por aqui na história do esporte de Maringá. Muito obrigada, aprendi muito com vocês, foi muito bom essa manhã aqui. Vou rever essa live, porque alguns pontos que eu preciso marcar no caderno para não esquecer nunca mais. E, mais uma vez, eu digo, que bom, que privilégio que Maringá e região tem um colégio dessa importância, né? Que dá essa importância para a educação, dessa qualidade. É muito bom saber que os jovens de Maringá e região podem ter essa oportunidade. Muito obrigada, sucesso para vocês na vida pessoal, profissional, e que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Obrigado. Um grande abraço. Vamos agora aqui remover os nossos convidados. Foi um bate-papo muito bom, né? Então, nós encerramos mais essa transmissão aqui, amigos do Museu Esportivo. Lembrando que vocês podem rever essa entrevista a qualquer momento nos nossos canais, nas redes sociais, no YouTube, no Facebook, no Instagram. E pedindo para que você se inscreva no nosso canal no YouTube, nos acompanhe e participe aí das redes sociais do museu. Isso é muito importante para o nosso fortalecimento. Muito obrigada e até breve.